E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá? Vou gravar um vídeo aqui rapidinho, a continuação daquilo que nós estávamos falando ontem, que Deus falou comigo no dia 8. É a continuação para que vocês entendam aí o que o Pai quer falar, beleza? Para se aproximar novamente de Deus, muitas vezes vai ser estranho. Sentimos medo, vergonha, incerteza. A nossa mente já amadureceu. Temos uma visão diferente de como foi o início. Então, quando foi no início de todas as coisas, quando você estava com Cristo, frequentando uma congregação, que o Pai vem nos forjar, Ele vem nos apertar e Ele vem revelar o caráter dele para nós. E é nessa parte, nessa hora, nesse momento, que a gente sente esse desconforto, que a gente já não pensa mais com a mesma mente de antes, a mente do início. A gente não tem mais a mesma perspectiva, não tem mais a mesma visão sobre o que é estar na presença dele. E muitas vezes quando a gente se afasta, a gente tem todos esses sentimentos, né? Quando eu estava naquela madrugada, Deus falando comigo, eu comecei a pensar e escrever isso. Tudo foi escrito num punho. E a gente sente vergonha, sente incerteza, medo. Quantas vezes você não passou ou não está passando por isso? De estar sentindo uma incerteza, um medo. Será que eu volto? Será que eu não volto? Pô, vou ter que voltar para dentro de uma igreja. Irmão, eu te falo isso por experiência própria. Eu passei por isso. Tive que voltar novamente. E era algo que eu gritava aos quatro cantos, que não voltaria de jeito nenhum, que ninguém me faria voltar. Mas eu tive que fazer essa escolha de volta, só que não foi uma escolha forçada. Eu tô com medo, eu quero voltar, Deus está me chamando, eu vou voltar para que a minha vida melhore. Não, eu fui convencido disso, Ele me convenceu, foi com alegria, foi diferente. E quando eu voltei de coração, eu falei, caramba, eu vou voltar, eu decido voltar, Ele me quer por inteiro, Ele me quer por completo. Eu entendi aquilo que Ele estava tentando falar comigo. E eu voltei, mas não é fácil no início, a gente tem incerteza, tem medos, tem muitas coisas que a gente coloca na mente, são conceitos que a gente acaba trazendo para a mente, que depois para a gente viver, voltar novamente, a gente coloca vários empecilhos. O inimigo trabalha na nossa mente, ele coloca na nossa mente vários argumentos para que a gente não volte, para que a gente não se sinta mais à vontade. E, inclusive, quando eu me afastei, eu também fiz a mesma coisa com a minha esposa, eu afastei ela também. Ela já não frequentava mais, mas eu digo afastar de não querer mais contato com as pessoas da igreja por eu ter me frustrado, né? E ela primeiro do que eu, a gente não se conhecia. Lá na frente eu conto a nossa história, uma história bem legal. Creio que vai edificar vocês também. Mas é isso. Você vai sentir um desconforto no início, mas é normal. Você tem que caminhar, você tem que fazer aquilo que Ele está te pedindo. Vai doer, vai ser estranho, mas é necessário. Quebrar o ego e o orgulho é muito difícil para nós, mas para o Pai não. Ele sabe exatamente como fazer e é verdade. Vai ser estranho, é necessário, né? Vai doer, porque a gente larga a nossa vida confortável como nós estávamos. Mas pode ver que dentro do teu coração, nesse momento que você está vivendo, você sente essa necessidade. E muitas vezes a gente fica preso a sentimentos antigos. Então, o que não me deixava voltar para dentro de uma igreja, de uma congregação, era o fato de eu ter sido ferido lá. Foi onde eu levantei todos os argumentos para não voltar mais. Mas quando o Espírito Santo, através da pastora, que é minha amiga, a pastora Lúcia Moreno, falou que Deus não tira ninguém do altar e quando Ele tira, Ele recolhe. Quando eu entendi que não foi Ele que me tirou, aquilo curou a minha alma. Então eu decidi voltar, porque eu pensei, poxa, não foi Ele que me tirou, não foi Deus que me tirou. E eu me sentia desprezado, eu já sentia esse desprezo na minha vida, né, por conta de coisas que eu passei na minha infância. Já sentia, mas eu conseguia entender aquilo que Deus queria. O inimigo queria me roubar. Mas quando Deus me achou, quando voltou novamente o Espírito Santo, quando eu clamei e o Senhor me atendeu, eu entendi que Ele não me tirou do altar, né? Que Ele não me tirou. Então foi aonde eu dei os passos novamente. Só que isso não quer dizer que seja passos de mágica, que vai voltar e vai estar tudo confortável. Mas é necessário.
Para ele é como conduzir uma dança, onde somos apenas aprendizes. E o nome da dança é desconstrução. Então, irmãos, para você pode parecer difícil largar o ego, o orgulho, enfrentar esse medo, esse constrangimento de voltar, de ter que frequentar algum lugar. A gente se sente assim, poxa, vamos tomar conta da minha vida novamente. A gente já tem tantos conceitos e preconceitos que formamos longe, que a gente não quer mais voltar. Mas é como se fosse uma dança. Quem vai conduzir essa desconstrução é o Pai. Então deixa, como se fosse uma dança, deixa Ele te levar nessa dança da desconstrução, que é necessário. O Pai vai estar sempre esperando. Ele sabe quando nós nos perdemos, sabe quando precisamos de resgate, sabe quando esperar e sabe quando vir nos procurar. Ele sabe de tudo. O Pai sabe. Ele sabe o momento certo. Eu ouvi uma vez um líder de uma denominação falando que quando você sai da igreja, ninguém tem que te procurar, você tem que voltar com as suas próprias pernas. Nós temos que tomar cuidado, estando no altar, com algumas coisas que nós falamos, porque muitas vezes parece que a responsabilidade da pessoa que saiu, muitas vezes ferida, né, é empurrada para fora e pesa como se fosse uma responsabilidade para ela própria. Só que o bom de tudo isso, irmãos, sabe o que é? É porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que está se passando dentro de nós. Ele sabe por quais motivos nós saímos, nós não queremos mais voltar. Ele sabe de tudo. As pessoas não entendem, elas te julgam, dizem que você é rebelde, que você se desviou, falam mil coisas. Mas o Pai conhece o teu coração. Ele conhece o coração dos escolhidos dele. Ele sabe aquilo que os escolhidos sofreram. Então, Ele resgata. Quando é necessário, Ele resgata. Ele só espera quando Ele acha que é certo esperar. Mas eu te faço uma pergunta, você que é pai, você que tem filho, você que tem uma esposa que você ama muito, uma pessoa que você ama muito na sua casa. Se essa pessoa se perde, você vai ficar de braços cruzados esperando? Não vai. A Bíblia diz, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. O próprio Cristo falou isso, o nosso Jesus. Então, se nós que somos maus temos esse sentimento da procura, de ir atrás, de querer saber cadê a pessoa, quanto mais o Pai, meu irmão, quanto mais o Pai, é necessário com que a gente tenha um olhar de misericórdia para que as almas voltem para o Senhor Jesus Cristo. E você, meu irmão, que está nessa fase, que está com alguma angústia, algum sentimento que te prende, Deus está falando com você através desse vídeo. O Pai Celestial, aquele que nos ama, aquele que enviou Jesus. Deus, Ele prova o seu caráter, o Pai prova o seu caráter enviando Jesus para nos salvar. Ele prova isso que eu estou falando, isso que Ele me falou na madrugada, porque Ele enviou Jesus para nos resgatar. Ele veio até nós, Ele não nos abandonou aqui. Ele veio e cumpriu, morreu numa cruz e ressuscitou, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Pai revela o seu caráter na bondade dele, Ele veio. Não deixa subir no teu coração essa rejeição, isso que te feriram dentro de uma igreja, numa amizade, não deixa. Faz esse caminho de volta que é necessário, mesmo com todo constrangimento e medo, enfrenta tudo isso. Porque Ele está contigo, você não está sozinho. Ele te ouviu, Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu as dúvidas do teu coração, Ele não te julga, Ele não te condena. O caráter do Pai é revelado no bom samaritano. Isso é um escândalo para os religiosos. Quem eram os samaritanos? Estrangeiros desprezados pelo povo judeu. Mas foi justamente um samaritano quem parou, cuidou, pagou o preço para salvar o ferido. Aquele cara aquele personagem na parábola que Jesus conta, ele tinha se ferido. E quem foi que salvou ele? Quem foi que se compadeceu dele? Senão um samaritano. E Jesus contou essa parábola quando os fariseus indagaram ele, quem é o nosso próximo? Ele revela o seu caráter. O Pai é o bom samaritano. Quando nós temos uma atitude exercendo misericórdia, compaixão, nós estamos deixando a nossa identidade, a identidade que Deus colocou dentro de nós, que o Pai colocou dentro de nós, a gente está deixando essa identidade florescer e crescer. Porque não tem ninguém que exerça uma compaixão, uma misericórdia que não seja por Deus. Porque o Pai sabe. Ele nos conhece.
é da nossa essência, daqueles que foram escolhidos segundo o seu propósito, segundo o seu chamado. Então, irmão, Deus conhece teu coração, Ele sabe o que você está fazendo quando ninguém está vendo, as ajudas que você tem prestado. É tão fácil a gente condenar os irmãos falando assim, Deus sabe o que você faz quando você está só, Deus sabe o que você pensa, mas Ele também vê aquilo que você faz quando ninguém vê, irmão. Ele vê a ajuda que você presta, aquilo que a tua mão direita faz que a tua esquerda nunca soube. Ele sabe disso, Ele está vendo tudo isso. Ele é justo, tudo tem um tempo. Só aceita esse momento de desconstrução, esse momento de incertezas que você está vivendo, aceita, obedece. Ele está te dando sinais, falando através de pessoas, de vídeo no YouTube, de vídeo em outras plataformas. Ele está te dando avisos, Ele está falando com você. Então decide hoje escutar a voz dEle. Ele se revela, isso aqui é o caráter do Pai. Eu fiz o vídeo da parte 1, essa daqui é a parte 2. Eu fiz para ser um pouco mais breve, mas é para você entender que o Pai revela o seu caráter através de Cristo, vindo nos resgatar. Ele é o bom samaritano, aquele que se compadece. Passou um sacerdote, passou um levita e não cuidou, sendo que eles carregam aquilo que Deus entregou para eles. Mas muitas vezes a religiosidade faz com que a gente carregue a letra, mas não exerça aquilo que Ele pediu. Dá o dízimo, mas não exerce misericórdia. Não foi Ele mesmo que falou isso? Que repreendeu os fariseus? Fazem uma coisa e deixam outra. Fé, esperança e o amor, qual é o maior deles? Então, irmão, em nome de Jesus, aceita esse caminho de desconstrução, esse caminho que não é confortável. Ele não é um caminho com certezas, ele é um caminho incerto, mas é o caminho correto para você ir, é a porta estreita. Quando você sente que está tudo apertando, tudo em dificuldade, é porque Ele está te conduzindo nesse caminho da porta estreita. É necessário passar por essas coisas. É necessário essa desconstrução. O nosso ego é abalado, o nosso orgulho é abalado. Nós somos taxados como loucos por abandonar, muitas vezes, uma empresa, por abandonar relacionamentos tóxicos, por abandonar muitas coisas para trás em busca de segui-lo. E você sempre vai ser julgado, irmão. Não tem medo de tomar uma decisão que as pessoas vão te julgar. Toma a decisão que é necessária, aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Se você não tem certeza, pede para Ele a confirmação, porque Deus fala, irmãos. Quando Ele está conduzindo o barco, Ele fala. Ele fala. É necessário com que a gente enfrente várias situações desconfortáveis. A porta é estreita. A porta que leva ao Pai é estreita. Mas Ele tem chamado os seus escolhidos nesse momento que a gente vive. Essa palavra que Ele me deu no dia 8, nessa madrugada, não era só para mim, é para nós. Ele está dividindo na minha mesa para que eu coloque na mesa de vocês. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos escolhidos do Pai. Embora estejamos em congregações diferentes, em locais diferentes, é a mesma linguagem, você pode ver. Muitas das pessoas que eu estou falando aqui estão me entendendo, outras tão pouco. Mas esse vídeo vai chegar nas pessoas que têm que ouvir isso e têm que viver. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe você, que você entenda essa mensagem, esse chamado e não tenha medo, em frente. Eu estou aqui para te dizer que a gente passa pelas forjas da vida, mas a gente sobrevive a todas elas. Embora a gente seja julgado, caluniado, não te preocupa com aquilo que vão falar de ti, só segue o Pai. Porque todas as pendências, quem vai resolver é Ele. Ele sabe de todas as coisas. Deixa eu fazer uma oração por você e por mim também. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, te apresento a vida desses irmãos nesse dia, nessa tarde maravilhosa. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai, pelas lutas que tem nos aproximado de Ti. Obrigado por essas aflições que tem nos feito nos aproximar de Ti. Obrigado porque essas pessoas nos deixaram, se afastaram de nós, e isso nos fez com que a gente se aproximasse do Senhor ainda mais. Obrigado pelas lutas e as adversidades, Pai. Obrigado pelas perdas que tivemos na vida, perdas financeiras, materiais. Algumas pessoas até perderam entes queridos, mas tudo isso nos levou a nós nos aproximarmos de Ti e entender o Teu chamado, o Teu propósito. Louvado seja o Teu nome, Pai, nos céus e na terra. Abençoa essas pessoas, os Teus escolhidos, aquele a qual o Senhor está chamando de volta para o Teu reino.
Guarda eles e protege eles, aqueles que sofreram perseguição dentro das igrejas, aqueles que sofreram calúnia, difamação, mas eles apenas estão sofrendo aquilo que tu sofreu, estão compartilhando da tua dor, Pai. Aqueles que foram perseguidos sem motivo algum, debaixo de mentiras que inventaram a respeito deles, Pai, traz eles de volta, que eles tenham coragem de enfrentar esse caminho de volta. Eles se perderam no meio do caminho, assim como eu me perdi, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me trouxe de volta. Assim traz eles de volta para o teu reino, com os teus laços de amor, debaixo da tua misericórdia, porque a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada dia, a cada manhã. Então, em nome de Jesus, guarda eles, guarda os seus passos, a sua família, em nome de Jesus, e traz de volta, Senhor, porque o Senhor é o bom pastor, é aquele que nos resgata. O Senhor revelou o seu caráter, Pai, enviando o teu único Filho para nos salvar, porque o Senhor mostra o seu amor por nós. O Senhor vai atrás daquele que se perdeu. O Senhor sempre corre atrás dos seus filhos, porque o Senhor ama. A tua palavra diz que o Senhor não tem prazer com que nenhum se perca. Eu sei que muitos vão rejeitar o teu amor, vão rejeitar a tua mensagem, mas que essa mensagem chegue nos teus escolhidos, naqueles que acreditam e confiam em ti, que estão sendo massacrados, mas estão confiando, estão relutando, porque creem que tu és bom, mesmo debaixo de tanta luta, de tanta angústia, de tanta perseguição, de tanta calúnia. Eles continuam firmes em ti, não negociam a sua identidade. Muitos resgataram a identidade, porque o Senhor os ajudou com o Espírito Santo. Fortalece eles e guarda eles em nome de Jesus, Pai. E que nesses vídeos ao qual eu estou compartilhando, que eles possam entender aquilo que tu queres falar a cada um. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.